Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Vamos continuar aqui com a série de clássicos da sociologia brasileira, né, e da literatura em geral, principalmente aquela que envolve questões políticas, né? E hoje eu quero falar de um autor de Carangola, Minas Gerais, o grande expoente da ciência política brasileira e sociologia também, né? O Vitor Nunes Leal, que deixou essa pepita pra gente, né? Coronelismo, Inchada e Voto, né? O Vitor Nunes Leal, ele era da área do direito, né? Foi advogado, mas ele estudou no Rio de Janeiro, embora fosse mineiro, né? Mas ele migrou para a parte de filosofia, ele estudou na escola de filosofia também. E ali ele pensou em produzir trabalhos com temáticas que não eram tão populares na época, né? O Vitor Nunes Leal, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E naquela época, para você poder entrar nesse cargo, né, hoje a gente sabe que é indicação do executivo, ou então você tem que ter um notório saber, né? E não há necessariamente uma forma mais meritocrática do sujeito ascender à Suprema Corte, né? Então, alguns defendem que haja um concurso, mas na época do Vitor Nunes Leal ele tinha que defender uma espécie de tese sobre o Brasil e tinha seus concorrentes. E aí ele decidiu falar sobre o municipalismo, e um tema que, embora já tivesse sido mencionado por outros autores, foi ele que ordenou todos esses conceitos e lançou um trabalho totalmente inédito na forma de abordagem dele, né? O Vitor Nunes se percebe que ele teve influências marxistas, até porque ele enxerga a classe dos coronéis como uma classe, mas os marxistas muitas vezes criticam ele por ele mostrar o coronel como um ator político e não necessariamente uma classe, né? Que seria a classe dirigente, aquela eterna tentativa de se olhar as coisas como uma dialética, né? E ele foi um cara que basicamente foi diferenciado porque na época dele, principalmente nas faculdades de filosofia pelo país, a grande maioria dos professores tinham até tendências católicas, né? E era a época do integralismo, então, ou antigos participantes do integralismo que ainda tinham muito vívidas essas ideias da doutrina social da igreja e do próprio integralismo, nacionalismo integral, né? E ele vai falar justamente que tinham figuras da época, como por exemplo Santiago Dantas, né, que foi uma grande figura, que tinha simpatia pelo integralismo também, e o próprio Gustavo Capanema, que foi um grande expoente, nome da educação no Brasil, né? Se fala muito do Anísio Teixeira e tudo, mas pouco se fala do Gustavo Capanema, que foi de certa forma ostracizado, né, em detrimento do Anísio Teixeira e do próprio Paulo Freire depois, porque o Capanema ele tinha justamente essa veia mais católica, vamos dizer assim, né? Então o Vitor Nunes Leal ele escreve sobre municipalismo e as peculiaridades do municipalismo no país, sobretudo por conta do fenômeno do coronelismo, né? Muitos nacionalistas, até mesmo o Plínio Salgado, defendia o municipalismo, mas embora eles defendessem uma espécie de regionalismo também, né, municipal, se tinha uma condenação muito grande ao coronelismo, né? O coronelismo é aquele fenômeno que permeou principalmente a estrutura da República Velha, da República Oligárquica. Oligarquia é aquela elite de pessoas que não seria necessariamente uma aristocracia no sentido monárquico, mas aquelas pessoas que detêm o poder. E quando você tinha a República do Café com Leite, o que o poder se alternava entre Minas Gerais e São Paulo, na República Velha, que vigorou de 1891 até 1930, com a Revolução de 30 e o Getúlio Vargas alterando esse cenário, você vai ter uma tentativa de democracia representativa no país, né? Que de certa forma ameaçava o poder local desses atores, né? Que seriam os coronéis, que tentavam manipular justamente aquela população com uma certa estrutura interdependente, né? Sistêmica também, entre o poder local, o poder estadual e o poder federal também. Então vale lembrar que não era só um fenômeno isolado, tinha toda uma estrutura
de interdependência, de conexão do poder municipal imbricado com o poder federal. O poder federal e o poder estadual, ele de certa forma, ele determinava a ação daqueles coronéis justamente no que se chamou de voto de cabresto. Então, como o voto não era secreto, se tinha toda essa tentativa de manipular as eleições para que o candidato que fosse de interesse e que servisse aos interesses dessa elite oligárquica fosse o vencedor, né, das eleições, né, totalmente enviesadas e manipuladas, né. O fenômeno do coronelismo, ele lembra muito o que na literatura hispânica se chama de caciquismo, né. Na antiga Andaluzia, né, se tinham o que eles chamavam de los caciques locales, que seriam aquelas pessoas que herdaram do sistema latifundiário até da época da invasão dos mouros, aquelas grandes haciendas, não eram as fincas necessariamente, eram as haciendas, e eles dominavam e pagavam miséria para as pessoas que trabalhavam num regime praticamente servil, né, de servos, que lembrava muito a Idade Média. E esse sistema, ele permeou principalmente o Nordeste brasileiro, né, vamos dizer assim, com Casa Grande Senzala e tudo mais, e a herança dele justamente foi esses grandes chefes herdeiros, né, dessas pessoas que dominavam os engenhos, e depois em São Paulo, no interior, e também em Minas Gerais, né, que era a República do Café com Leite, as pessoas que tinham o poder local e que às vezes se candidatavam a uma prefeitura da cidade, alguma coisa assim, né? O federalismo da República Velha, ele não era um federalismo centralizado, mas embora a gente também não possa dizer que ele tinha uma descentralização de autonomia das partes igual no federalismo norte-americano. Ele era o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil nessa época, mas ele não tinha necessariamente essa noção federalista que nós vamos ter, por exemplo, com a Constituição de 1988, né? E o Vargas, depois ele centralizou tudo, então foi também uma ditadura centralizada que usurpou o municipalismo de certa forma, né? E a história do século XX do Brasil, ela vai ser marcada por centralização e descentralização dependendo do momento. O período da República Populista, 1950, é uma descentralização que vai voltar a ter uma centralização com o regime militar de 64 a 85 e depois uma descentralização de novo com a abertura política, e nós estamos vendo de certa forma uma tentativa pelo menos de centralização novamente, né? Claro, com as realidades atuais que diferem um pouco do passado. O coronel, né? O coronel muito retratado na literatura, né? Do Ariano Suassuna, das incansáveis trabalhos televisivos, novelas de rádio, novelas de TV. O coronel é uma jabuticaba do Brasil, algo que é bem propício do Brasil, embora você tenha, como eu disse, na cultura hispânica, esses caciques também. O coronel não necessariamente é uma patente militar. O Brasil, antes dele ter as forças armadas institucionalizada, organizada, e o exército brasileiro vai se organizar após a Guerra do Paraguai, a gente já tinha a Marinha durante o Império, que era muito boa, por sinal, que conseguia rivalizar até a da Inglaterra, e o exército ele vai ser institucionalizado após a Guerra do Paraguai, né? E a Força Aérea somente na Segunda Guerra Mundial, né, com a FAB e a participação na Itália. Mas, durante o Império, principalmente depois de 1831, você tinha uma tentativa de organização militar que era a Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional pegava essas pessoas de posses, essas pessoas que tinham dotes, e ela dava patentes, né? Eu lembro até que no livro do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, eles chamavam ele de Major Policarpo, embora ele não fosse um militar, ele tinha apenas sido indicado à Guarda Nacional, mas ele nunca assumiu. Então essa patente, entre aspas, do coronel, ela foi herdada, esse nome, a esses chefes locais. E era uma espécie de distinção, né? Se eu sou coronel, eu tenho uma posição maior que a sua, né? E com a industrialização do Brasil, né, principalmente de São Paulo e do Sudeste, com a urbanização, essas velhas estruturas dessas regiões mais longínquas do Brasil, onde o público se mesclava muito com o privado, o Sérgio Buarque de Holanda vai falar muito disso, né, do público com o privado,
essas velhas oligarquias se sentiram ameaçadas por um novo tipo de república, que era aquela república do Estado impessoalista, impessoal, onde você tem uma universalização maior da lei, a isonomia perante a lei, e que as pessoas cujos poderes privados que dominavam aquelas regiões iam perder o status. Então o coronel não necessariamente ele é o milionário. Uma classe média aqui de São Paulo, por exemplo, que tinha um trabalho técnico, né, que trabalhava na indústria e tudo mais, ela vai ter, por exemplo, muito mais riqueza, vai fazer muito mais dinheiro do que as elites nordestinas, vamos supor, né, ou dos interiores de Minas e do próprio interior de São Paulo, que apenas tinha o status de coronel, dominava e apadrinhava, tinha seus agregados, mas às vezes era, por exemplo, um sujeito endividado. Ele tinha muitas dívidas, contraía dívidas, fazia empréstimos. Ele não era um sujeito que tinha realmente dinheiro, mas ele tinha a posição do coronel que lhe dava muito status, e era uma coisa muito paternalista, e todos deviam lealdade a ele, né? Até sobre o risco de sofrer coerções e violências, né? Então essa era uma estrutura do Brasil que vinha se alterando, e que muitos autores modernistas, principalmente, que queriam repensar o Brasil, por conta disso defendiam uma certa urbanização para romper esses laços, esses atavismos do Brasil profundo agrário, né? Então daí surgem expressões como o mandonismo e o filhotismo, né? O mandonismo é justamente essa, já vem de mandar, né? Essa figura do coronel que manda em tudo e manipula tudo e quer ter o controle de tudo, uma vez que o voto não era secreto, né? Os tenentistas, eles lutavam pelo voto secreto e pela universalização do estudo, enfim, por uma modernização do Estado, né? Seriam os insurgentes liberais, vamos dizer assim, né? Com ideias mais modernizantes de Brasil, que vai sobretudo permear os anos 20, né? E com a Revolução de São Paulo em 1924, contra o Isidoro Dias Lopes, contra o Arthur Bernardes, e o Arthur Bernardes representava essa mentalidade, era presidente mineiro, nessa mentalidade ainda arcaica, desse Brasil arcaico, assim como o Campos Salles foi um presidente também muito expoente, assim, né, cujo seu mandato teve muito forte essa estrutura coronelista, né. Dá até uma depressão a gente saber que o Vitor Nunes Leal foi ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente vendo a nossa Suprema Corte hoje, né, uma época que o Brasil produzia realmente grandes intelectuais, e hoje nós vemos tiranetes e déspotas agindo da forma que age em todos os poderes, mas infelizmente na Suprema Corte também. Uma Suprema Corte que há muito tempo abandonou seu protagonismo como defensor da democracia e age politicamente. E o Vitor Nunes Leal, quando veio o regime militar, ele abdicou do seu cargo, né, como ministro do Supremo Tribunal Federal, em nome da democracia. Ele não se vendeu para o novo regime, né, o regime ditatorial. E infelizmente não parece ser o que a Suprema Corte faz hoje, né, totalmente vendida aos interesses de um partido ou de algum conglomerado de partidos, e agindo totalmente de uma forma parcial, né, e rasgando a Constituição. É uma pena, né, enfim, é uma pena a gente saber que produzimos grandes intelectuais, até mesmo aqueles autoritários como Francisco Campos, como o próprio Oliveira Viana, né, que pega essa época dos anos 30 e tal. Mesmo a visão autoritária que essas pessoas tinham eram visões de Brasil, eram projetos de Brasil, e produziram grandes literaturas que são clássicos da sociologia brasileira para que a gente entenda o próprio Brasil, né? E a gente tem hoje não produzimos intelectuais à altura desses grandes do passado, como o próprio Vitor Nunes Leal, né? E sobretudo o que ele representou, né, para a política brasileira, não só na parte intelectual brasileira, mas também para a política brasileira, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo uma obra, né, clássica dessa altura, né? É impensável a gente imaginar a mediocridade de hoje, né, e daquelas pessoas
conseguirem fazer algo a essa altura também, não chega nem perto, nem aos pés, né? Então ele vai falar muito da abstenção do próprio Estado e do poder nessas regiões, né? E não que não se tivesse pessoas da intelectualidade entre esse poder local. Se tinha todo um exército de advogados, né, de doutores, né? O Lima Barreto fala que o Brasil era um país de doutores sem ofícios, né? Muitos doutores para pouca... Enfim... E essa questão do advogado, né, seus filhos estudavam até na Europa, tinham educação no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, mas voltavam justamente e se imbricavam nessa estrutura de poder, tentando controlar e favorecer o poder local desses caciques, né, desses coronéis, vamos dizer assim, né? E através do mandonismo você tinha então o voto de cabresto. Vocês já devem ter ouvido falar do voto de cabresto. Voto de cabresto é o seguinte: o cabresto é aquele instrumento, né, que se coloca no cavalo para você guiar o cavalo para onde ele vai, né? É um instrumento utilizado para você manipular o cavalo e ele seguir na direção que você quer. Então no voto de cabresto, como o voto não era secreto, o coronel, quem apurava as urnas muitas vezes, era um voto em papel, né, em cédula, lógico, não tinha a tecnologia de hoje. Então o coronel ele podia auditar esses votos e ele sabia em quem o sujeito votou. Então ele ameaçava muitas vezes e tinha um poder coercitivo muito forte para que aquele candidato aquele eleitor votasse no candidato que ele quer. Vale lembrar que naquela época eram apenas homens, né? A Constituição de 1891 ela proibiu o voto aos analfabetos. E as mulheres só foram votar após 1932, né? Há 90 anos atrás as mulheres não votavam, né? E hoje as mulheres são até a maioria da população brasileira. Então a maioria do eleitorado de hoje na época não votava. Só com a Constituição de 32 que os paulistas queriam promulgar no país que deu voto às mulheres, né? Curioso que o Brasil foi o país que a mulher pôde votar antes da Itália, por exemplo. Na Itália, todo mundo fala, Europa é desenvolvida, e o Brasil, antes mesmo da Itália, as mulheres já podiam votar. E aí, então o que acontece é que no voto de cabresto você tinha essa manipulação. E aí, eu me lembro, eu cresci uma parte da minha vida no interior de São Paulo, e eu me lembro que tinha em época de eleição, lógico, o voto já era secreto, mas tinha em época de eleição, por exemplo, os brindes que os políticos faziam. Então davam camisetas, vereador com número tal, boné, vote no fulano de tal. E as pessoas tentavam comprar os eleitores de uma outra forma. Que não era voto de cabresto, mas era uma tentativa de induzir aquela pessoa a votar naquele candidato. E o povo, muito humilde, muito simplório, votava porque ganhava uma dentadura, porque ganhava uma jaqueta, ganhava um par de botas. Eu me lembro até, não sei se foi num filme do Mazzaropi ou se foi em algum livro que eu li, mas falava justamente, por exemplo, do Jeca, né, que é o personagem do Monteiro Lobato, que o Mazzaropi imortalizou, que na época de eleição o prefeito chegava na cidade dele e dava era um par de botas, dava um pé da bota e falava assim: depois que você votar em mim eu te dou outro pé. Ou seja, ele ganhava um pé. Que adianta você ter um pé de um calçado só, né? Então depois que ele votava ele ganhava outro pé e ficava com o par das botinas, né? Então são coisas que aconteciam e que de certa forma hoje, com a tecnologia, elas acontecem de uma outra forma, mas não é extinto totalmente. Essa tentativa de compra de votos, ela acontece porque a gente tem uma república e uma estrutura de Estado muito deficitária. A deficiência do nosso Estado ela é muito grande. Então o coronelismo ele opera, lógico que não com aquela estrutura e com aquela força do início do século XX, mas em outras instâncias. Por exemplo, o fundo eleitoral, todas essas coisas que a gente cansa de relativizar e que de certa forma eu acredito que pode ser que com uma visão mais moderna e com uma digitalização do mundo, essa própria forma de política, o nosso próprio presidencialismo de coalizão, ele possa ser repensado também, essa forma do toma lá da cá, do centrão e tudo mais, né? Não é mais necessariamente com o eleitor, né? Mas a lógica do privado entrando no público, ela se dá no jogo político dos bastidores e da cúpula também, né?
na questão eleitoral, né, ele faz um histórico, né, do processo eleitoral no Brasil. E aí, desde a vinda do Dom João VI, né, por conta das invasões napoleônicas, um dos primeiros decretos do Dom João VI, rei do Brasil, foi justamente alterar a questão eleitoreira para que pudesse ter um número maior de eleitores das cortes portuguesas. E aí a gente tem a nossa primeira Constituição de 1824, né, promulgada por Dom Pedro I, após a independência, né, independência 1822, 7 de setembro. E essa Constituição portuguesa, brasileira do Império de 1824, ela dava poder total ao imperador, né? E você vai ter o poder moderador, por exemplo, né? Que a gente herdou muito desse poder moderador, justamente a questão da medida provisória, que é uma espécie de defeito, né? Que dá muito poder ao executivo, embora hoje a gente está vendo que o executivo não consegue fazer quase nada por conta dessa briga com o judiciário, né? A gente está vivendo uma espécie de supremocracia, né? É o judiciário governando o país, igual em países ditatoriais como a Venezuela, né? Enfim, então você teve a Lei Agamenon de 1946, né? Que quando você teve o processo de abertura em 1946, uma nova Constituição, e muito da Constituição de 1967 a gente pegou, por exemplo, para a Constituição de 1988, por exemplo, a lei do impeachment. Eu acho que é uma lei que foi mais ou menos dessa época também, dessa Constituição também, né? Enfim, a Constituição de 32, como eu disse, tinha essa ideia mais liberal, mas ela foi golpeada com o Estado Novo em 37. Então o Brasil, a gente, embora tenha propostas muito modernas, sempre teve propostas muito do amanhã, do futuro para a política, ele sempre foi interrompido por processos de golpe, né? Então, você tinha, por exemplo, até o elitismo. No passado tinha aquela questão das pessoas que só podiam se candidatar, né? Acho que era aquela questão da farinha que eles falavam, né? Que eram os produtores de mandioca, né? Ou seja, se você não era um produtor de terras, se você não era um grande proprietário de terras, você não tinha direito à vida política, né? Se você não fosse homem proprietário de terras. E para ser proprietário de terras, com a lei de terras em 1850, basicamente os descendentes de escravizados não tiveram acesso a essa terra. Então o que predominou no Brasil foi o latifúndio, né? Então essa é uma lógica, né, da estrutura paternalista, de um Estado paternalista também e patriarcal, onde o privado, com os interesses daquele que domina, né, através do mandonismo, que seria o coronel ou qualquer chefe local de qualquer lugar, essa é a lógica que acontece. Só que hoje, embora muita coisa tenha mudado depois da Revolução de 30, hoje a gente tem, por exemplo, ainda lugares do Brasil em que famílias inteiras sempre são eleitas. E aí também tem a questão, por mais que o voto seja secreto hoje, uma questão de educação das pessoas saberem votar melhor. A família do Renan Calheiros está no Alagoas durante quanto tempo? Domina aquela região durante quanto tempo? Família do Collor, família do Sarney no Maranhão. Então, de certa forma, esses são os coronéis de hoje, né? E eles estão ali como se fosse uma realeza, porque a família se elege há não sei quanto tempo. Os Magalhães na Bahia, né? Se bem que o Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, né? Ele fez muita coisa pela Bahia, né? A Bahia cresceu muito na época dele e tal. Mas é justamente essa lógica. É a lógica do pai dos pobres, que é da própria lógica do Getúlio. É a lógica de você reverenciar essas figuras como elas sendo os provedores, os que vão fazer benefícios, aqueles que vão entregar como uma espécie de caridade. Nós temos um povo pouco politizado e uma sociedade civil muito deficitária também, né? A gente não tem essa noção de bens e direitos do cidadão comum. Por exemplo, você pega, não quero ficar fazendo comparações e falar que um é melhor que o outro, não estou fazendo isso. Mas, por exemplo, você pega um cidadão inglês, que o país base dos direitos civis, né, assim como o francês, da França, ele tem uma noção muito maior sobre seus bens e direitos do que uma massa amorfa de trabalhadores ou de agregados, de camponeses que não conseguiram entrar nesse processo ainda de se reconhecer e ter uma certa cidadania, que infelizmente é a realidade do nosso povo brasileiro, né? Então todos os movimentos do Brasil, eles foram feitos pela classe média ou pela elite, né?
A classe média que vai surgir só depois da industrialização no século XX, mas antigamente era elite. Então, o José Murilo de Carvalho, que inclusive prefaciou esse livro, né, tem um livro que chama Os Bestializados. Então, quando se proclamou a República no Brasil, ninguém sabia o que estava acontecendo, não tinha nem ideia do que era aquele movimento. Então, foi um movimento de briga de elites. Não foi um movimento popular, um movimento de base, enfim, uma revolução de base. Então, aquela população assistiu bestializada ao que estava acontecendo e não sabia. O José Murilo de Carvalho faz um prefácio muito bacana dessa última edição que saiu do livro, né? Enfim, então é isso. Existe uma série de outras coisas que está no livro que eu não vou poder falar, senão vai ficar muito longo esse vídeo, é só para apresentar o livro mesmo, né? E eu gostaria de falar do sistema eleitoral hoje, né? A gente tem uma tecnologia de ponta avançada, com a urna eletrônica, com certeza, né? É muito mais fácil você organizar a eleição, as eleições, por uma ajuda ou auxílio da tecnologia. Mas apenas 3 países do mundo têm a urna eletrônica como ela é, né? E a gente chegou num ponto hoje que não se pode questionar mais essa questão. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral, né? Justamente por esse passado de tanta manipulação e tal, se criou esse Tribunal Superior Eleitoral para organizar melhor as eleições. Mas o problema é quando esse Tribunal Superior Eleitoral, ele se agiganta de uma forma tão grande que ele não permite nem que se questione o processo eleitoral. Assim como o Supremo Tribunal Federal também não quer que se questione a própria ação da Suprema Corte. Então isso se torna um perigo, uma espécie de ditadura. E aí o que acontece é que se você simplesmente questionar o sistema da urna eletrônica como ela é, você já pode ser ameaçado de ser golpista, né? Então, se na cédula de papel você tinha grandes manipulações, e até em democracias exemplares no mundo, como os Estados Unidos, na última eleição do Biden, esse negócio de você votar pelo correio deu muita confusão e ela pode ser até questionada hoje. Você questionar o resultado da eleição com base nas suas preferências, isso é golpismo, né? Uma vez que se mostre válida que aquele candidato ganhou. Mas você questionar o processo não é golpismo, né? E talvez fosse melhor realmente uma urna que você votasse no eletrônico, mas ela tivesse uma comprovação que você pudesse mostrar que seu voto foi para aquele que não tem nenhuma maracutaia, né? Se fala dos espiões russos hoje, que podem manipular as eleições. Inclusive, essa é uma mesma narrativa que falavam nos Estados Unidos, que as eleições estavam sendo corrompidas por espiões russos, cibernéticos. Enfim, os tempos são outros. Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada por conta disso, então surgem todos esses questionamentos, mas é perfeitamente válido a gente questionar, inclusive questionar o voto não ser facultativo. Eu sou totalmente contra o voto obrigatório. O Brasil, até quando consegue uma democracia, ele tem soluções autoritárias para que se garanta o que ele chama de democracia. Então, se o voto é uma conquista, depois das diretas já, para voltar para presidente, todo aquele movimento que teve no Brasil, aí a gente consegue o voto para poder voltar para presidente, e aí você tem que obrigar o sujeito a votar, ou seja, uma obrigação, né? O sujeito não tem o direito de escolha de não votar. Aí você fala, não, tem o voto em branco, tudo bem, ou nulo, tudo bem, mas eu tenho o direito de não querer sair no domingo da minha casa para ir eleger alguém que às vezes não me representa, que eu não me sinto representado, né? Então, todas essas questões são questões que nós deveríamos trazer na discussão muitas vezes, né? Bom, e aí a questão do público com privado, que são esses lugares longe dos interiores do Brasil, é uma coisa que ainda acontece muito, inclusive nas periferias das grandes cidades. Estando eu em São Paulo, eu vejo muito disso também nas periferias, né? O Brasil é um país da costa e o país dos interiores. O Brasil da costa, ele tem um estado gigantesco, uma máquina estatal que nós herdamos do Estado Ibérico, e o Raimundo Faoro fala muito dessa questão burocrática, dessa questão estatal do Brasil, né? E um trabalho do Raimundo Faoro é muito bom sobre isso. Mas a gente sustenta uma máquina muito grande, uma quantidade de funcionários enorme, gigantesca,
só que ele se faz ineficiente e não consegue estar presente em vários lugares do Brasil. Então, se na periferia de São Paulo eu já vejo isso, imagina num lugar mais distante. O poder local, dos caciques locais ainda é muito forte, né? Então, como o Estado não consegue se inserir na periferia, quem que consegue fazer o trabalho? São as igrejas. E o sistema eleitoral no Brasil começou nas paróquias, né? Antigamente eram as paróquias que organizavam as eleições. E as igrejas é que fazem esse papel de cidadania, de inclusão de pessoas, de melhoramento dos bairros. Eu não sou contra a ação das igrejas, né? Tem muito preconceito por parte de vários acadêmicos falando dos neopentecostais, dos evangélicos, mas o Estado e o partido político não assumem esse papel, não faz isso. Eu prefiro que tenha uma igreja fazendo isso do que ninguém fazendo isso, porque aquelas pessoas, elas estão totalmente abandonadas pelo poder público, né? E os acadêmicos ficam discutindo ideologia de gênero, pronome neutro. Não que eu não acho válido, pode até ser válido, mas aí eles ficam discutindo essas pautas e o povo está totalmente abandonado nas periferias, sem que um Estado preste o serviço que deveria prestar. Então é muito fácil você criticar a igreja ou as comunidades eclesiais fazendo esse serviço, quando o que você gostaria que fosse o Estado não vai lá e não faz. Então é melhor que se tenha alguém fazendo, né, essa filantropia, mesmo que visa o lucro. A gente sabe que muitas dessas igrejas lucram muito com isso, mas é preferível que ela faça esse papel e também o suporte psíquico que dá à pessoa, né, psicológico, né. A religião, ela tem esse serviço também de amparar a pessoa que está perdida na vida, que está perdida psicologicamente, com algum problema psicológico, sendo que o SUS não consegue fornecer um trabalho de terapia para todo mundo. Então a igreja, ela auxilia a pessoa, auxilia o indivíduo nisso. Eu não critico, não sou preconceituoso em relação às igrejas que fazem esse trabalho, não. O voto, né, do coronelismo e tudo mais que está nesse livro, ela está muito mais ligada a uma questão do sistema representativo, da democracia representativa. E o argumento muitas vezes é que, até mesmo da esquerda, que sempre falou, é que se deveria ter uma democracia não só representativa, mas participativa também, com participação popular. E quando finalmente, por conta das redes sociais, a gente consegue ter uma espécie de vox populi, né, aquela voz da democracia, voz popular, a voz do povo, né, por meio das redes sociais e tudo mais, e elas conduzindo a vida política e toda a movimentação política com essa validação, esse imbricamento com o mundo digital, quando pela primeira vez a gente tem, de certa forma, aquilo que se aproxima de uma democracia participativa, mas eles querem calar isso, eles querem acabar com isso. Isso é antidemocrático. Por mais que esse movimento seja um movimento conservador, né, que esse movimento de massa, essa democracia de massa, essa participação popular, ela tende mais ao conservadorismo, não se deve acabar com isso, porque se defende uma democracia participativa, é a participação da vontade da maioria, e não a participação como eles gostariam que fosse, né? Se você quer mudar a opinião pública, trabalhe e seja convincente para conseguir mudar a opinião pública. Mas se a opinião pública está de um outro lado ou tem uma outra tendência, não é com arroubos autoritários e tirânicos que você vai justamente chegar num modelo de democracia mais, talvez mais justo até, né? Reproduzir a lógica do coronelismo, uma vez ele se tornando um membro da elite, e às vezes as pessoas na crença de que ele vai ser o eterno operário ou o eterno camponês, mas ele vai estar sendo muito mais o coroné, o cacique, né, do que realmente relembrando e mantendo justamente a fidelidade à sua própria origem.